Agora vamos falar de juros compostos. O regime de capitalização composto, também chamado de exponencial, é aquele em que os juros incidem sobre o principal e também sobre os juros dos períodos anteriores. Então, no juros simples, nós observamos que ele tem uma característica de linearidade, porque eu uso a taxa, multiplico pela quantidade de períodos e depois multiplico pelo capital e tenho o resultado. Nesse tipo de conta, a gente não está levando em conta os juros que foram calculados anteriormente. Eu calcular para o primeiro período e calcular para o segundo período, eu vou usar a mesma base. Eu não mudo a base de cálculo. Já nos juros compostos, a gente muda a base, porque a gente calcula o próximo período com base no resultado do período anterior. Então, a gente incorpora no principal, no capital principal, os juros que foram calculados em períodos anteriores. Então, ele é uma forma de crescer, ele tem, apresenta uma forma de crescimento exponencial, diferente do outro, do juros simples, que era um crescimento linear. Então, os juros compostos, ele vai acumulando e vai crescendo a sua base, portanto, o seu resultado vai sendo cada vez maior, em relação ao anterior, por isso ele não segue um crescimento linear, ele vai mudando e crescendo cada vez mais, de forma cada vez mais acelerada. Esse tipo de regime de juros compostos é muito comum no sistema financeiro, é usado em financiamentos, investimentos, compras parceladas de longo prazo, entre outros. Okay? Então, é muito comum se ver aí juros compostos, por isso é muito importante a gente entender dele. Então, no regime de capitalização composta, como eu disse, os juros são incorporados ao principal e a cada período de pagamento, que chamamos de período de capitalização. Os juros são calculados sobre o valor corrigido do período anterior e a taxa de juros, assim, acaba variando exponencialmente em função do tempo. Por isso que no gráfico ele tem um crescimento que vai acelerando cada vez mais, vai ficando cada vez maior conforme vai passando o tempo. Isso é uma característica da curva exponencial. Então, como é que fica a nossa equação do montante dos juros compostos? Ela é muito parecida com a anterior, só que por ter essa característica exponencial, ao invés de nós multiplicarmos a taxa pelos períodos, nós vamos elevar a taxa em relação ao período, ou seja, o período passa a ser um expoente da taxa. Então, a equação fica M, o montante, igual a C, que multiplica 1 mais I, e o 1 mais I é elevado ao N, que é o período da operação financeira. Ok? Então, M igual a C, que multiplica 1 mais I, elevado a N. Então, como é que eu calculo isso? Primeiro somo 1 e a taxa, o I, elevo a N, multiplico por C. Então, a gente vai resolver primeiro dentro do parênteses, depois o expoente, a exponenciação, e em seguida a multiplicação pelo C. Sempre nessa sequência, nesses passos, porque é assim que a gente aprendeu a precedência, a prioridade de operadores matemáticos. Primeiro, tudo que existia entre parênteses, depois exponenciação, radiciação, depois multiplicação, divisão, depois adição, subtração. Então, nesse caso, primeiro que está no parênteses, depois o expoente, depois multiplicação. Tá bom? Ok, então já temos aqui o que nós precisamos. Um detalhe: se houver um valor de entrada, o C, que nós vamos calcular, deve levar em conta que foi extraído o valor da entrada. Então, é o à vista menos a entrada. E, da mesma forma, esse novo C, descontado o valor da entrada, é usado exatamente na mesma fórmula, também não sofre nenhuma alteração. Tá? Então, vamos a um exemplo para a gente fixar essa parte dos juros compostos. Uma pessoa tomou emprestado R$10.000 a uma taxa de juros compostos de 3% ao mês
para pagar após 2 meses. Determine o valor a ser pago pelo empréstimo. Então, tomou R$10.000 de empréstimo, com 3% de juros ao mês, mas com juros compostos, ok? Então, como que nós vamos resolver isso? A nossa equação padrão, M igual a C vezes 1 mais I elevado a N, aonde o C é o nosso capital, 10.000, onde a taxa de juros é 3%, que no formato decimal divide por 100, fica 0,03. E o nosso período N é de 2 meses, pagar depois de 2 meses, então N é 2. A taxa já está mensal, não preciso fazer nenhum ajuste nela. Taxa mensal, 2 meses por pagamento, aplica-se diretamente. Então, 1 mais 0,03 resulta em 1,03. Eleva a segunda potência ao quadrado, resulta em 1,0609. Finalmente, multiplica por 10.000, temos 10.609. Então, o valor a ser pago após 2 meses será de 10.609 em regime de juros compostos. Okay? Então, bastante simples também, só usar a fórmula padrão, a equação do montante de juros compostos, e substituir os valores.